Olá, chegamos então ao nosso 5º episódio dessa série Lê com a Gente. Eu me chamo Lisiane Pesce e a Débora está aqui conosco também nessa jornada. Tudo bem, Débora? Tudo ótimo. Vamos lá, seguindo, né, com o nosso 5º episódio. Espero que vocês estejam gostando. Já lembrando aqui para deixar, né, os comentários, os insights. Vamos lá. E vamos lá. Então, para quem está chegando aqui pela primeira vez, a obra é Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Essa obra, então, é do Dr. Joe Dispenza. Essa obra há um tempo atrás, né, eu estava até recordando sobre isso, e o quanto em 2021, quando eu li pela primeira vez, ela me impactou, assim, de forma profunda. Eu me lembro que eu estava sentada na cama, já vou começar fazendo um parênteses, sentada na cama, abri o livro e comecei a ler. Eu me lembro quando eu terminei as primeiras páginas. Sabe quando tu te desencosta, assim, e eu olhei como se eu estivesse admirando, assim, o universo na minha frente. E eu disse, uou, eu não sabia nem expressar o que eu estava sentindo quando eu li. E hoje, antes da gente gravar aqui, eu estava ouvindo um podcast sobre a obra, né? Depois eu posso até deixar aqui para vocês, porque eu não cheguei a assistir inteiro, mas assisti o suficiente que um dos caras que estava, né, que está nesse podcast disse: eu li esse livro chorando do início ao fim. Então, daí que eu me lembrei disso, o quanto essa obra realmente também me impactou. Vamos lá. Então. Página 48, para quem tem aí a 4ª edição de 2020, que é o nosso livro, né, Débora? Isso. Nós estamos, então, ali no capítulo 1 ainda, página 48. Mudança exige coerência. Alinhe seus pensamentos e sentimentos. Nossa, isso é uma coisa assim, ó, que eu penso todos os dias. Alinha os teus pensamentos e sentimentos. O que seu estado de ser e um lazer têm em comum? Não. O que seu estado de ser e um lazer têm em comum? Farei essa conexão para ilustrar outro ponto que você precisa conhecer caso queira mudar sua vida. Ai, não é lazer, amiga, é laser. Nossa. É laser, né? É laser. Eu que estava Gente, também, então tá, né? É porque primeiro o laser está escrito normal, depois quando eles escreveram de forma diferente a escrita ali, né? Aí eu entendi que é laser. Então, o que o estado de ser e um laser têm em comum? Farei essa conexão para ilustrar outro ponto que você precisa conhecer caso queira mudar sua vida. O laser é um exemplo de sinal muito coerente. Quando os físicos falam de sinal coerente, referem-se a um sinal composto de ondas em fase. Seus vales, pontos baixos, e suas cristas, os pontos altos, e são paralelos. Quando as ondas são coerentes, são muito mais poderosas. Aí, na página 49, ele traz ali o padrão de ondas como desenho, né? E na figura, inclusive, fala, quando as ondas estão em fase e são rítmicas, são mais poderosas do que quando estão fora de fase. As ondas de um sinal estão alinhadas ou desalinhadas, são coerentes ou incoerentes. O mesmo é válido para seus pensamentos e sentimentos. Quantas vezes você tentou criar algo, pensando em sua mente que o resultado era possível, mas sentindo no seu coração que não era? Quem nunca? Qual foi o resultado desse sinal incoerente, fora de fase, que você enviou? Por que nada se manifestou? Como você acabou de ver com o estudo de HearthMath, como é que pronuncia, amiga? Tu que sabe bem? eu sei bem. Tu sabe bem. É? HearthMath. Uhum. A criação quântica só funciona quando seus pensamentos e sentimentos estão alinhados. Assim como as ondas. Desculpa. Fala. Tá sublinhado isso para mim.
Sim, o meu tá todo parágrafo assim, ó, contornado. Assim como as ondas em um sinal são muito mais poderosas quando coerentes, o mesmo é válido para você quando seus pensamentos e sentimentos estão alinhados. Quando mantém pensamentos claros e focados sobre seu objetivo, acompanhado de envolvimento emocional apaixonado, você transmite um sinal eletromagnético mais forte, que puxa você até a realidade potencial que corresponde ao que você quer. Frequentemente, falo aos participantes de meus workshops sobre minha avó, uma mulher que eu adorava. Era uma italiana das antigas, tão impregnada de culpa católica quanto da tradição de fazer molho de tomate para colocar na massa. Ela rezava constantemente, pedindo coisas e pensava deliberadamente em uma vida nova. Mas a culpa que lhe havia sido instalada ao longo de sua criação confundia o sinal que ela enviava. Olha que importante esse exemplo, né? Muito. Só nesses exemplos a gente já vai remetendo às nossas histórias, às histórias da nossa família e a forma como a gente foi, então, internalizando, né, esse jeito de funcionar. Ela apenas manifestava mais motivos para se sentir culpada. Então, de onde que a culpa, né, vai ajudar uma pessoa a manifestar algo novo e grandioso? Se suas intenções e seus desejos não produziram resultados consistentes, você provavelmente andou enviando uma mensagem incoerente misturada para o campo. Se você pode querer riqueza, pode pensar em termos de ser rico, mas se você se sente pobre, não vai atrair abundância financeira para si. Por que não? Porque os pensamentos são a linguagem do cérebro e os sentimentos são a linguagem do corpo. Gente, para quem ainda percebe muito a escassez na vida, ouve muito bem isso que ele disse aqui, ó. Se você pode querer riqueza, pode pensar em termos de ser rico, ok? Mas se você se sente pobre, o que interessa é o que a gente sente. Se você se sente pobre, não vai atrair abundância financeira para si. Por que não? Porque os pensamentos são a linguagem do cérebro e os sentimentos são a linguagem do corpo. Por isso que muitas pessoas se perguntam, né? Nossa, eu faço tanto trabalho, eu faço tantas frases, eu faço tantas perguntas para o universo, eu me coloco nesse movimento, mas não olha para os seus sentimentos, não transforma esses sentimentos. E aí, como, né? Você está pensando de uma maneira e sentindo de outra. Hello, né? E quando a mente está em oposição ao corpo ou vice-versa, o campo não responde de forma consciente. Consistente. Por outro, opa, consistente, vá. Hoje eu tô que tô, né? Por outro lado, quando mente e corpo trabalham em conjunto, quando nossos pensamentos e sentimentos estão alinhados, quando estamos em um novo estado de ser, aí enviamos um sinal coerente pelas ondas aéreas do invisível. Porque os resultados quânticos devem vir como uma surpresa. Olha que lindo. Agora vamos encaixar outra peça do quebra-cabeça. Para mudar nossa realidade, os resultados que atraímos para nós mesmos têm de nos surpreender, até espantar pela forma como acontecem. Jamais devemos ser capazes de prever como nossas novas criações se manifestarão. Jamais devemos ser capazes de prever como nossas novas criações se manifestarão. Credo. Elas devem nos pegar desprevenidos. É que, sabe o que é? Meio que me desconcentrei, porque isso vai também um pouquinho, às vezes, uma ideia, um ponto de vista, tá? Não é que vai contra, aqui eu acho que ele vai explicar melhor, mas me deu um gatilho aqui de contra as questões de manifestação, né? Que a gente realmente ali estabelece algo e mira e cocria aquilo, já vai pensando e alinhando o sentir. Daí eu acho que me deu uma engatilhada isso.
Elas tendem a nos despertar do sonho da realidade rotineira com que estamos acostumados. Essas manifestações devem nos deixar sem nenhuma dúvida de que nossa consciência fez contato com o campo quântico da inteligência, de modo que somos inspirados a fazer isso de novo. Essa é a alegria do processo criativo. Por que você deve querer uma surpresa quântica? Ah, entendi. É porque, na realidade, quando nós cocriamos algo, muitas vezes, cocriamos não, quando nós intencionamos algo, a primeira tendência é trazer muito controle para Exato, isso. a gente já quer um resultado X, né, e o que ele está dizendo aqui é que a partir do momento que você deseja aquilo, sente aquilo, você tem que se entregar para a forma que vai vir, né, que às vezes não é exatamente aquela que você desejou, às vezes é até melhor. Se É você até tiver melhor. se você tiver fixa numa ideia congelada, vamos dizer assim, aí você nem enxerga, né, a maravilha de uma coisa melhor ainda que o universo está te trazendo ali, né. Então acho Está que é nesse disponível. sentido que ele está É, alertando, né. soltar o controle, né? Uhum. Então essa é a alegria do processo criativo. Foi aí que eu tinha parado? Por que você deve querer uma surpresa quântica? Aí você Se vê. você consegue prever um evento, ele não tem nada de novo, é rotineiro, automático, e você já teve a experiência muitas vezes antes. Se você consegue prevê-lo, foi o mesmo você que produziu o mesmo resultado familiar. De fato, se está tentando controlar como um resultado ocorrerá, ó, o controle. Eu me engatilhei com o tal do controle. Você está sendo newtoniano. A física clássica newtoniana tentava antecipar e prever eventos, só tratava de causa e efeito. O que ser newtoniano significa quando aplicado à sua aptidão criadora? Significa que o ambiente externo está controlando o seu ambiente interno, pensamentos, sentimentos. Isso é causa e efeito. Em vez disso, mude o seu ambiente interno, o modo como pensa e sente, e então verá como o ambiente externo será alterado por seus esforços. Batalhe para criar uma experiência futura nova e desconhecida. Aí, quando um evento imprevisto ocorrer a seu favor, você ficará agradavelmente surpreso. Você terá se tornado um criador quântico, terá saído da causa e efeito para causar um efeito. Muito bom isso aqui, né? Muito. Mantenha uma clara intenção do que quer. Aí que está a diferença. Não significa que tu não tenha que ter uma clara intenção do que tu deseja, mas é não encaixotar isso, não definir isso como uma verdade absoluta e que fora dentro desse espaço não existe espaço para mais nada. Aí tu está controlando e deixando de realmente ser surpreendido e manifestar algo maior ainda. Então, mantenha uma clara intenção do que quer, mas deixe os detalhes do como para o campo quântico imprevisível. Deixe que ele orquestre um evento em sua vida da forma correta para você. Se você vai esperar algo, espere o inesperado. Olha que lindo isso. Renda-se, confie e desapegue de como um evento desejado irá se desenrolar. Este é o maior obstáculo que a maioria precisa superar, pois nós, seres humanos, sempre queremos controlar uma futura realidade desconhecida, tentando recriá-la conforme ocorreu em uma realidade passada conhecida. E eu já fui, nossa, extremamente controladora. E A isso maioria, né, de nós somos, é, né. é, é. E assim foi uma ficha que demorou muito a cair, né? Porque era uma zona muito de segurança, que eu Uhum. entendia como uma zona de manter tudo sob controle, né? Até por ter vindo de um déficit de atenção, ter um controle sobre tudo me mantinha viva. Uhum. Inclusive, amiga, se eu puder fazer só um comentário rápido aqui, Claro,
que eu acho interessante, que eu vi uma vez, eu acho que até, se eu não me engano, acho que o Joe Dispenza fala disso também em algum momento do livro, que quando a gente daí tenta controlar, e você vai, né, você pensa: "Ah, tá, eu tenho que sentir", aí você fica forçando uma situação, por exemplo: "Ah, eu quero que aconteça desse jeito". Você está pensando, mas daí existe uma coisa que eu não sei dizer o nome disso, né, mas existe uma sensação que, ao você fazer isso, existe uma outra parte da tua mente que diz: "Mas isso é impossível, isso nunca vai acontecer". Então ela não acredita nisso que você mesmo está pensando, ou seja, daí você mesmo bloqueia esse Uhum. pensamento. Eu vou dar um exemplo, então, por exemplo, você quer ganhar R$ 1.000.000. E aí você começa a pensar: "Ah, todo mundo diz que se eu pensar que eu ganhei R$ 1.000.000, tal, vai dar, eu vou ganhar R$ 1.000.000". Mas tem um lado teu, lá no fundo, que vai dizer assim: "Imagina, isso não funciona, né, de que jeito que eu ia ganhar R$ 1.000.000?". Essa fala já quebra a tua manifestação. Então por isso não controlar, né, por isso não, tipo assim, você quer R$ 1.000.000, como, de que forma, quando? Se você começar, você mesmo vai duvidar, e essa sensação de dúvida, de acaba bloqueando, né, essa Uhum. manifestação. Então lembrei disso, que me veio de falar Sim, essa observação. já te tira completamente dessa questão das próprias ondas aqui que ele está explicando, né. Exato. Uhum. Quer seguir um pouquinho? Aproveita, amiga. Sigo. Uhum. Criação quântica. Agradecer antes de receber um resultado. É importante também. Acabei de falar sobre o alinhamento de nossos pensamentos e sentimentos para produzir um resultado que desejamos. Só que, no processo, desapegando dos detalhes acerca de como acontecerá o evento. Isso é um salto de fé, e é necessário se vamos trocar uma vida de resultados monótonos e previsíveis por uma vida prazerosa de novas experiências e surpresas quânticas. Uhum. Mas ainda precisamos dar outro salto de fé para transformar o que queremos em realidade. Em que circunstâncias você normalmente é grato? Você pode responder: sou grato por minha família, pela bela casa que possuo, por meus amigos e meu emprego. O que essa coisa tem em comum é que já estão presentes em sua vida. Em geral, somos gratos por aquilo que já ocorreu ou que já está presente em nossa vida. Você e eu fomos condicionados a acreditar que precisamos de um motivo para a alegria, de uma motivação para a gratidão, de embasamento para ficar em um estado amoroso. Isso é depender da realidade externa para nos sentirmos diferentes internamente. É o modelo de Newton. Nossa, olha isso. O novo modelo de realidade nos desafia, como criadores quânticos, a mudar algo dentro de nós, na mente e no corpo, em nossos pensamentos e sentimentos, antes de podermos experimentar a evidência física com nossos sentidos. Você consegue agradecer e sentir as emoções elevadas associadas a um evento desejado antes dele ocorrer? Você consegue imaginar essa realidade tão completamente que começa a estar na vida futura agora? Em termos de criação quântica, você consegue agradecer por algo que existe como potencial no campo quântico, mas que ainda não ocorreu em sua realidade? Se sim, você está migrando da causa e efeito, esperar que algo externo faça uma mudança dentro de você, para causar um efeito, mudar algo dentro de você para produzir um efeito no seu exterior. Quando está em um estado de gratidão, você transmite para o campo um sinal que o evento já ocorreu. Gratidão é mais do que um processo intelectual do pensamento. Você tem de sentir como se qualquer coisa que queira estivesse em sua realidade nesse exato momento. Assim, seu corpo, que só entende sentimentos, deve ser convencido de que possui o quociente emocional da experiência futura acontecendo para você agora. Posso fazer um parênteses? Sim. Eu me lembro que quando eu aprendi sobre isso, eu tinha algumas crenças que me faziam sentir que se eu, reproduzisse essa forma de funcionar,
eu, tipo, ficaria louca, ficaria sem noção, me desconectaria da realidade e até deixaria de existir nesse planeta. Olha isso. Trabalhei muitas coisas em relação a isso, né? E então, não se assustem se isso vier à mente de vocês, porque isso é só um sistema mesmo de alerta e proteção, quando algo novo chega em nossas vidas e nos convida a novos movimentos. Uhum. E na realidade é o medo, né? O medo de abandonar o antigo e quase se desidentificar consigo mesmo. E agora, então, quem serei eu? Continuarei pertencendo ao meu sistema familiar, a esse planeta? Como assim vou evoluir a esse ponto? Então, isso é um grande limitador, atenção a isso, né? Porque a mente, ela tem várias artimanhas. Mais um pouquinho. A inteligência universal e o campo quântico. Espero que a essa altura você concorde com alguns conceitos subjacentes básicos do modelo quântico. Que toda a realidade física é essencialmente energia existente em uma vasta rede interconectada através do espaço e do tempo. Essa rede, o campo quântico, contém todas as probabilidades que podemos colapsar na realidade por meio de nossos pensamentos, consciência, observação, sentimentos e estado de ser. Mas a realidade não é nada exceto forças eletromagnéticas indiferentes atuando umas sobre as outras e em resposta uma às outras? O espírito animado dentro de nós é simplesmente uma função da biologia e da aleatoriedade? Tive conversas com pessoas que defendiam essa visão. Em última análise, a discussão leva a um diálogo mais ou menos assim: de onde vem a inteligência que mantém nosso coração a bater? Ela é a parte do sistema nervoso autônomo. Onde esse sistema está localizado? No cérebro. O sistema límbico do cérebro faz parte do sistema nervoso autônomo. E dentro do cérebro existem tecidos específicos responsáveis por manter o coração batendo? Sim. Esses tecidos são compostos de quê? Células. E essas células são compostas de quê? Moléculas. E essas moléculas são compostas de quê? Átomos. E esses átomos são compostos de quê? Partículas subatômicas. E essas partículas subatômicas são compostas essencialmente de quê? Energia. Quando chegamos à conclusão de que o nosso veículo fisiológico é composto da mesma coisa que o resto do universo, e essas pessoas esbarram na noção de que o que anima o corpo é uma forma de energia, os mesmos 99,99999% de nada que constituem o universo físico, ou elas dão de ombros e se afastam, ou começam a pensar que há alguma coisa nessa noção de um princípio unificador que permeia toda a realidade física. Não é irônico, então, mantermos toda a nossa atenção no 0,00001% da realidade física? Não estamos ignorando alguma coisa? Se esse nada fosse de ondas de energia que conduzem informação e essa força organiza nossas estruturas físicas e o seu funcionamento, então certamente faz sentido referir-se ao campo quântico como uma inteligência invisível. E uma vez que a energia é a base de toda a realidade física, essa inteligência que acabei de descrever para você organizou-se em matéria. Pense no diálogo precedente como uma espécie de modelo de como essa inteligência construiu a realidade. O campo quântico é a energia potencial invisível, capaz de se organizar de energia em partículas subatômicas, em átomos e moléculas, em todas as coisas escala acima. De uma perspectiva fisiológica, ele organiza moléculas em células, tecidos, órgãos, sistemas e, finalmente, no corpo como um todo. Colocado de uma outra forma, essa energia potencial se rebaixa para uma frequência de padrões de onda até aparecer como sólida. É essa inteligência universal que dá vida ao campo e a tudo nele contido, incluindo você e eu. Esse poder é a mesma mente universal que anima cada aspecto do universo material.
Essa inteligência mantém nosso coração batendo, nosso estômago digerindo alimentos e supervisiona um número incalculável de reações químicas por segundo, que ocorrem em todas as células. Além disso, a mesma consciência impele as árvores a frutificar e faz com que as galáxias distantes se formem e colapsem. Como existe em todos os tempos e lugares e exerce seu poder dentro de nós e por tudo ao nosso redor, essa inteligência é tanto pessoal quanto universal. Ótimo. E eu acho que ficamos por aqui hoje, né? Sim, podemos ficar, né? Ficamos por aqui. Revisitem, né, essa leitura guiada e a leitura do próprio livro, se vocês tiverem a obra, caso aí precisem internalizar um pouquinho mais, né, porque são coisas realmente, são convites bem profundos, que muitas vezes vêm em camadas, então não se assustem, né, enfim, é só um convite mesmo. É só um convite mesmo de quebrar o hábito de ser você mesmo, né? E seja muito generoso, seja muito generosa com você mesmo, sempre. A cada processo que se abrir, a cada consciência que vai se tomando, né? E exercite através desse estado de presença todos esses convites que essa obra nos faz. Não é mesmo, Débora? Isso mesmo. É um grande convite diário. Sim. E a gente revisita várias vezes, inclusive, né, amiga? Sim. A gente Uhum. há bastante tempo, né? Eu comecei a minha jornada como terapeuta em 2019 e desde então eu olho para mim mesma todos os dias, todo santo dia, né? E mesmo assim a gente volta em algumas camadas, né? Volta de novo em algumas camadas, porque é isso, é que nem uma cebolinha, né? A gente Sim. vai tirando as camadinhas e olhando com maior profundidade. Vamos deixar aqui os links, então, dos episódios anteriores, para que vocês possam assistir, quem está chegando aqui pela primeira vez. Vai lá no primeiro episódio e nos acompanhe desde o início. Somos imensamente gratas pela companhia de vocês. Deixem aqui os comentários, perguntas, enfim, né, o que vocês sentirem. Estaremos logo, logo aqui também divulgando para vocês um programa avançado para acompanhar de perto, porque aqui o intuito é a leitura guiada, apesar de hoje, né, vou puxar para mim, falei bastante, mas é isso, né, e nesse programa avançado tem muito a ideia de podermos conversar mais tete a tete, né, e desenrolar mesmo cada etapa desse processo. É um convite muito lindo, muito acolhedor e que tu pode sentir também ouvido, né? Isso é tão importante. E é isso. Eu deixo aqui meu grande beijo para todos vocês e nos encontramos no próximo episódio. Até o próximo. Até. Um beijo. Tchau, tchau.